Bom dia a todos. Que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês agora e para sempre. Amém. Vamos para mais uma reflexão. Hoje, 20 de agosto, quarta-feira, né? Acho que é quarta-feira. Eu fico tão perdido, gente, que para mim sábado, domingo, segunda é tudo igual, sabe? Dê passos de fé. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir a teu encontro, por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mateus, capítulo 14, versículo 28 e 29. No Evangelho, a narrativa de Pedro, saindo do barco para se encontrar com Jesus sobre as águas, é um poderoso lembrete de que, embora Jesus nos convide, cabe a nós escolher como responderemos. Pedro ignorou o medo, a dúvida e colocou o pé na água, pois sabia que a palavra do Senhor não falharia com ele. Assim como Pedro, nossa tarefa é dar o primeiro passo, porque quem nos manterá de pé sobre as águas é Jesus. Não se engane, uma entrega intermediária não desfrutará de milagres extraordinários. Pedro se pôs em risco, entregou-se completamente e viveu o sobrenatural. Entretanto, no instante seguinte, sua fé se abateu e ele afundou. Isso destaca a importância de sermos constantes na caminhada. Fique atento, pois o inimigo tentará abalar sua fé. O plano dele é sempre tirar você do caminho de Jesus. Ele lançará dúvidas em sua mente para que você desista, tirando seu foco do alvo, para que então você se perca no caminho. Preste atenção, Pedro já estava vivendo um milagre, mas por perder o foco em Jesus e olhar as circunstâncias ao seu redor, começou a afundar. O mais difícil ele já tinha feito, que era sair do barco, mas ao sentir o vento, começou a afundar. Então, em meio ao desespero, clamou: Senhor, salva-me. E imediatamente o Senhor segurou a sua mão e disse-lhe: homem de pequena fé, porque você duvidou? Assim pode também acontecer com sua vida. Às vezes, você até começou bem sua caminhada com Jesus, mas o foco nas circunstâncias o levou a afundar por causa do medo, do pecado, da falta de confiança. Tudo o que você precisa é clamar a Jesus. Com certeza ele lhe entenderá, estenderá as mãos e o trará à superfície em segurança. Não perca seu foco em Jesus. Com fé, o distante se torna possível, o impossível se torna possível. Então, gente, essa é uma passagem muito bonita, né? Quando Pedro saiu do barco e foi em direção a Jesus sobre as águas, né? E como fala aqui, como quem já leu a Bíblia sabe que Pedro, por um instante, ele vacilou, ele teve medo. E ele afundou. Quando ele pediu para Jesus que salvasse ele, né? Então Jesus fala para ele, né? Por que ele duvidou, por que ele tinha pouca fé. Porque tudo que nós fizemos com fé, junto de Jesus. Nós não deixamos o inimigo estar dominando nossa vida, estar levando nós para o mau caminho, estar fazendo com que a gente viva falando mal dos outros, fazendo fofoca, fazendo qualquer coisa errada. Porque o inimigo tenta para isso. Nós temos que ser firmes na fé. Assim como Jesus, como o inimigo tentou Jesus. Jesus que é filho de Deus. Jesus que é maior do que todos. Imagine nós o quanto dia a dia o inimigo nos tenta. Às vezes dentro dos nossos lares, com a nossa família. Às vezes nos nossos pensamentos. Às vezes, se o marido ou se a mulher fala, já vai, o outro já responde, já maldosamente, ou já briga, ou já... Então o inimigo, ele está aí só para nos tirar do caminho certo. Do caminho que nos leva a Jesus. Então a nossa fé, ela tem que estar sempre muito bem alicerçada. A nossa fé tem que estar sempre muito junto de Jesus. Como eu falei para vocês ontem, né? Ontem faleceu a nora da minha filha. Uma pessoa que ela tinha 67 anos, se não me engano. Ela é uma pessoa que ela, sabe, parecia assim que ela não tinha maldade. Parece uma criança, sabe? E eu tinha muito amor por ela. Tenho ainda, né? E ontem eu fui lá no velório dela, que é na cidade vizinha, aqui em Porto Belo.
quando eu estava chegando com o carro, que é no pátio daqui era a Igreja Matriz de Porto Belo, né? Que é um patrimônio histórico. E é bem grande o pátio. Quando nós estávamos entrando no pátio da igreja, eu de longe eu avistei assim o meu neto, que é neto dela também, de 14 anos, em pé, perto do caixão. Eu já, no carro mesmo, já comecei a chorar. Daí eu fui em direção a ele, daí abracei ele, fiz a minha oração e falei para ele, sai um pouquinho daí, filho. Fica com a lembrança da avó, de como ela era. Aí ele olhou pra minha avó, era tão engraçada, né, vó? Eu falei, era. Aí eu conversei um pouco com ele, falei um pouco sobre Jesus. Aí tinha um crucifixo, daí eu conversei, falei com ele a respeito. E daí tinha um outro filho, que era o filho do meio, que ele estava assim, apavorado, ele não queria nem ver, ele não viu a mãe no caixão, ele não viu. Ele disse que ele não queria guardar a imagem da mãe ali dentro. Eu fui pra ele, eu disse, conversei com ele, eu vi vocês crescer, né? Eu acompanhei um pouco, eu sei um pouco da trajetória de vocês, da vida de vocês. Tua mãe sempre foi uma guerreira. Então o amor vai ficar sempre no teu coração. O amor vai prevalecer sempre. A saudade vai ser eterna. Não é só hoje que tu vai sentir isso, mas todos os dias da tua vida tu vai sentir essa saudade. Mas o amor maior é o amor de Deus. E quando nós nascemos e quando nós morremos, e o dia que nós partimos dessa terra, Deus já tem tudo planejado. Então tudo está dentro do propósito de Deus. Daí depois foi meu genro que estava perto do caixão e eu escutava ele conversando com a mãe, dizendo, sabes, né, que eu sempre te amei muito, eu sempre fiz tudo por ti. Ele falava bem baixinho, mas eu conseguia ouvir o que ele falava. Eu fui perto dele, abracei ele. Eu disse, eu sei que o amor que eu sinto por ti, eu te tenho como um filho. Mas eu sei que não é igual ao amor que a tua mãe tinha por ti. Porque o amor de mãe é um amor inconfundível, né? O amor de mãe, mãe, né? Porque tem muitas mães que não deveriam nem receber esse título. Que é o amor mais parecido com Deus, é o amor de mãe. E daí eu conversei um pouco com ele. Ele disse, eu sei, dona Mary, ele me abraçou. Então, muitas vezes é nesses momentos de fragilidade que também o inimigo aproveita, sabe? Por que eu digo isso? Porque no momento que descobriram o problema da mãe, que o médico falou que ela tinha 3 meses de vida, o meu genro. E daí o meu genro conversou com o irmão mais novo. E depois chamou o irmão mais do meio para conversar. E o do meio falou pro meu genro que se acontecesse alguma coisa com a mãe dele, que ele ia se matar. Vê como o inimigo é astúcio. Meu genro conversou um monte. Meu genro disse pra ele, tu acha que é isso que a mãe queria? Tu acha que é isso que a mãe quer? Se ela morrer, tu tirar a tua vida. A mãe lutou tanto pela nossa vida, que mesmo como pobre, mesmo muitas vezes passando necessidade, mas a mãe estava ali sempre lutando por nós. Aí tu me falar uma coisa dessa. Ah, meu genro deu um monte de sermão. E ele ficou... Depois ele foi pra casa, meu genro levou ele pra casa. Aí depois ele mandou mensagem. Michael, eu tava aqui pensando. Realmente tu tem razão. Então assim, ó, o inimigo ele aproveita sempre da fragilidade da gente, sabe? Dos momentos que a gente tá mais frágil pra poder estar colocando coisas ruins na cabeça. Nos provocando, né? Então por isso que eu digo que a gente nunca pode largar a mão de Jesus Cristo. A gente nunca pode largar a nossa fé. A gente eu tô com problema, vamos supor, eu tenho a minha mãe doente, como todo mundo já sabe, que eu já falei. Agora eu acabei de estar falando, antes de fazer a reflexão, uma chamada de vídeo. Ela tá desde ontem ruimzinha também. Desde que ela fez essa viagem, ela pegou uma gripe que ela tá tossindo um monte. E o câncer dela no pulmão. E além de tudo, a pressão dela tá baixando. Então, eu não fico me desesperando, gente. Triste eu fico, porque eu não queria ver a minha mãe nesse estado. Como nenhuma filha quer. Ou ninguém quer ver ninguém, na verdade, né? Ninguém quer ver ninguém. Ontem aqui também morreu um jovem, com 55 anos, do câncer também. Então ninguém quer ver pessoas sofrendo desse jeito. E ainda mais quando é parente da gente, né? Mexe mais, abala mais. Então eu poderia estar super revoltada. Por quê? Porque eu queria muito, muito, muito poder estar lá no lado dela, poder ajudar ela, poder fazer as coisinhas para ela. Só que eu tenho consciência que eu não posso. Se eu for para lá, eu vou ser mais um estorvo, porque eu não posso trabalhar, eu não posso fazer nem na minha casa.
Como eu falei no início, ontem eu fui no velório, a gente fiquei 1 hora e meia no velório. Eu cheguei em casa, eu fui trazida para dentro de casa nos braços do meu marido e colocado na cama, de tanta dor que eu senti na minha coluna, no meu ciático. A minha comida foi levada para mim na cama, que eu não podia nem levantar. Então o que eu vou fazer por ela? E isso dói em mim, sabe? Dói, porque eu queria estar lá junto dela. Eu queria poder estar lá 24 horas no dia, para que ela precisasse eu estar lá disposta a ajudar. Então eu poderia, muitas vezes, quem sabe, xingar Jesus, porque eu não posso, eu não tenho condição de cuidar da minha mãe. Mas eu não faço isso. Eu peço para que Jesus prepare tudo muito certo. Para que Jesus sempre mande alguém para estar lá junto com ela, cuidando dela. E sempre nas minhas orações eu coloco essas coisas. Ali, a questão da dona Eva ali que faleceu, gente, foi um exemplo de superação para mim. Ela tinha tem três filhos homens. Nenhuma mulher. E os três não largaram ela. O único que não podia estar ficando no hospital, que acho que ficou uma vez só, foi o do meio, por causa do serviço dele. E no lugar dele, quem ficava era a mulher dele. Mas os outros dois, o mais velho e o mais novo, ficavam 24 horas no hospital com a mãe. Faziam de tudo com a mãe. Brincavam com a mãe. Sabe? Faziam coisas assim que... Quando eu vejo as coisas que meu genro mostra, eu digo, que exemplo. Que exemplo. Enquanto muitas vezes uma mãe tem várias filhas mulher e não tem isso. E ela teve 3 homens. E os 3 homens não largaram dela. Nem um instante. Então, gente, nós devemos, de uma coisa eu passo para outra, né? Mas tem tudo a ver. Nós não devemos nunca deixar que a nossa fé se distancie e se torne próximo do impossível. Porque quando nós temos fé, o impossível para Deus é possível. E nós temos que ter isso sempre em nossa cabeça. Essa passagem de Pedro, do Evangelho de São Mateus, ele nos ensina muito sobre a fé. Ensina muito. O quanto que nós devemos ter fé. E assim como o Senhor segurou a mão de Pedro quando Pedro estava afundando, Ele está segurando nossas mãos também todos os dias. Ele está junto de nós todos os dias. E muitas vezes nós não percebemos. E muitas vezes nós não queremos saber. Muitas vezes nós o desprezamos. E nós temos que orar e vigiar sempre, né, gente? Porque a gente não sabe nem o dia nem a hora. Então nós temos que estar sempre presente em oração. Nós temos que estar sempre buscando a Deus em todos os momentos da nossa vida. Nós temos que ter uma conexão muito forte com Jesus. Nós não temos que falar, simplesmente falar. Aí eu tenho fé em Deus. Isso é uma coisa que tem que vir do coração. Isso é uma coisa que... Amar Jesus com toda a intensidade do nosso coração. Amar Jesus e tentar fazer tudo como Ele nos ensina. Ser humilde, ser caridoso. E não esquecer nunca de agradecer. Porque muitas vezes as pessoas só lembram de pedir. E ontem meu neto me falou uma coisa que eu não esperava ouvir isso dele. Quando eu estava falando com meu neto, tem que ver, a avó Eva descansou. A avó Eva estava sofrendo, né? A avó Eva descansou. E coisa e outra, conversei com ele. Se a gente tem que agradecer a Deus, ele falou assim, vó, quando eu cheguei perto do caixão da avó Eva, a primeira coisa que eu falei, em pensamento, foi agradecer a Deus, por Deus não deixar a avó Eva sofrer. Porque até do jeito que a avó Eva queria morrer, que a avó Eva dizia que queria morrer dormindo, aconteceu. A avó Eva foi dormir 3 horas da manhã e não acordou mais. Então eu agradeci muito a Deus, ó, enquanto eu estava ali perto da avó Eva. Eu disse, muito bem, meu filho, é assim mesmo que tem que ser. A gente tem que ser sempre grato a Deus, mesmo na hora da dor. E foi um exemplo para mim, tá? Foi um exemplo, assim, para muita gente.
E foi surpreendente para mim, na verdade. Porque eu catequizei ele, né? E eu vi que o que eu passei para ele, ele aprendeu bem. Então, gente, a reflexão já ficou grande, né? Não vai ter vídeo hoje no canal. Aqui hoje tá um dia frio, um dia de chuva. Porque ontem já estava alertando de ciclone. Então, eu até estava pensando em já preparar algum vídeo para amanhã dos replantes da suculenta, mas ali molha tudo, eu não sei se vai dar de eu fazer ou não. Mas hoje o único vídeo que vai ter é a minha reflexão mesmo. Então, eu quero, assim, agradecer de coração a todos, né? Como eu já falei para vocês, as reflexões são um pouco visualizadas, porque o povo não quer muito saber. Quando tem qualquer título que fala de Jesus ou de Deus, o povo não quer muito saber, não chama muita atenção do povo, não. As outras coisas chamam a atenção. Aí tu bota um vídeo com planta, falando sobre planta, falando sobre faxina, aí tem visualização. Mas falando sobre Deus é difícil ter visualização, infelizmente, né? Mas eu também não me preocupo com isso. Eu gostaria, claro, que o povo passasse sim para ouvir, porque é sobre a palavra de Deus que eu falo, é sobre alguns exemplos que eu dou, né? Mas ninguém é obrigado a ninguém, a nada, né? E infelizmente é assim que acontece. Mas, como eu falo, na maioria das vezes, enquanto tiver uma ou duas pessoas que visualiza o meu trabalho, ou se não tiver ninguém também, que eu esteja falando aqui sozinha, eu vou continuar fazendo essa reflexão até acabar esse livro. Então é isso aí, gente. Eu quero agradecer de coração a todos, sem exceção, que passaram nos meus vídeos. E agora eu vou ler as pessoas que passaram no meu canal, nos meus vídeos de ontem, que eu quero crer, porque ontem não estava muito bem, eu quero crer que eu tenha passado no canal de todos. Mas de mesma forma, hoje eu também dou uma passada, né? No canal aí. Tem pessoas que sabem que eu tenho filhos inscritos no canal, né? O Wilson, o Ivanzinho, a Julia. Então, às vezes eles estão aqui em casa, e quando eu estou muito apertada, ontem, por exemplo, né? Vieram, então, quando eu estou muito apertada para ver os vídeos, eu peço para eles assistirem, colocar rodar no celular deles para mim. Eles ficam perto de mim, que eu fico sempre na cama, né? E eles rodam. A Alice Borges, por exemplo, acho que foi ontem. Ela estava em live, como eu falo para vocês, eu não tenho tempo de estar em live, tá? Só se eu deixar só rodar no notebook, porque eu não tenho tempo, porque eu não posso deixar meu celular ocupado, e eu também não posso ficar digitando, e no notebook é pior para digitar do que no celular. Então eu passo nas lives depois, deixo meu like, deixo meu carinho lá, mas na maioria das vezes eu passo mais em vídeo, tá? O vídeo, ele, para quem já é monetizado e não sabe, o vídeo é o que dá mais total de dólar, né? Do que uma live, do que shot, né? Então, eu passo mais em vídeo, eu faço mais questão de passar nos vídeos, porque eu sei que vai ajudar mais, tá? Mas, vamos lá então para os agradecimentos. Graças a Deus, eu já estou com 1.400 e pouco, não sei o pouco. Todos os dias eu estou tendo inscritos no meu canal, graças a Deus. Seja 1, seja 2, seja 3, seja 4, mas todos os dias. Eu estou tendo muitos inscritos de outros países. Também, né? Graças a Deus, mais uma vez, né? Que a gente só tem a agradecer a Deus por isso. E também muitas pessoas do Brasil, né? Então vamos ao agradecimento. Quem deixou comentários, que eu amo muito. Vejo os comentários, ler os comentários de vocês. Amo de paixão, tá? Jerry Jung, da Coreia. Verivlogs. Dia a Dia com Auri. Mama Kededek, da Indonésia. Selma Maria. Aurélio Linhares. Raquel Coelho, Eu, Ele e a Natureza. Família Deus na Frente Sempre. Maria Pereira contando história. A Silene Barros, terapeuta TRG. Mas White Strike, gente, se eu tenho que falar errado, daí você nem liga, tá? Da Indonésia. Maria Bittencourt. Cleci Chagas. Jusilene Vlogs de Rotina. Ana Cleia. Rama Plantas. Relíquias e Mania. Cantinho da Família. Vlogs da Rai. Eliane Lucas. Nai Flores. Luiz Jardineiro Oficial. Aurilene Juliana Silva. Dinâmica em Foco. Rosa e Crochê. Alice Borges. Cantinho Amor e Plantas. Cotidiano da Família Couto. Então essas foram as pessoas que passaram nos meus vídeos ontem. Que deixaram um comentário, quer dizer, nos meus vídeos ontem. Alguns são canal, alguns não são. E como eu falo em todas as reflexões, na descrição do vídeo vai estar os canais de todas as pessoas que... Os links do canal de todas as pessoas que são canal, né? Na descrição do meu vídeo. E daí, né, quem sabe vocês aproveitam e já visitam um ao outro. Quem não é abraçado, abracem, né? E
Como diz a Vânia da família dele na frente, juntos somos mais fortes sempre. E é isso aí. Ó, amo vocês. Um grande beijo. Que Deus abençoe grandemente todos vocês. E até amanhã para mais uma reflexão, se assim Deus permitir.